Flamengo vence na estreia do Mundial, mas leva lições importantes. Não dá para vacilar nem por um segundo nessa competição. Falando sobre a Arrascaeta, nosso craque brilhou com a 10 mística e Rossi mandou o recado, hein? É muito difícil ganhar do Flamengo. E agora vem o desafio máximo, Flamengo e Chelsea para a liderança do grupo. O clima já é, irmão, de decisão e o Mengão segue em preparação total. Mas antes de seguir com tantas informações, na moral, mano, na humildade, ó, tô doentão aqui, ó, tô cheio de febre, cara tá vermelha. Na humildade, tô gravando esse vídeo com o maior esforço. Aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal DNA Rubro Negro e ativa o sininho para não perder nada do nosso Mengão. Isso fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a nação a crescer cada vez mais aqui no nosso YouTube. Saudações rubro-negras. Vamos então para as notícias. O palco foi o Lincoln Financial Field na Filadélfia. O Flamengo começou dominante e logo aos 17 minutos abriu o placar com quem? Arrascaeta, é claro. O uruguaio segue iluminado em 2025 e marcou mais um gol decisivo. A jogada começou nos pés também de quem? Luiz Araújo, que como você vai ver foi simplesmente o nome da partida. Mas no segundo tempo teve um susto. O rendimento caiu, o Esperance cresceu e por pouco o empate não veio. Pedro ainda desperdiçou uma chance claríssima de gol. Aí Felipe Luiz teve que mexer, não teve jeito, né? Falando sobre o Jorginho, o estreante brilhou, distribuindo o jogo e numa assistência sensacional deixou o Luiz Araújo na boa para marcar o segundo. Luiz Araújo teve uma atuação, na moral, mano, de encher os olhos. Um gol, uma assistência, 95% de acerto nos passes e nota 8.2 no SofaScore. Ele foi o motor ofensivo da equipe e desequilibrou quando mais precisávamos. Do meio para trás, destaque também para Jorginho e Pulgar, que jogaram como se já atuassem juntos há muito tempo. E se você acha que Jorginho parou por aí, irmão, ele acordou no dia seguinte com uma mensagem para a nação. Palavras de Jorginho. Muito feliz em estrear com vitória e contribuir com uma assistência. Obrigado, nação. É só o começo. Dá pra sentir que ele tá motivado e querendo realmente escrever uma história linda com o manto do Mengão. No geral, a estreia foi positiva, mas com um alerta ligado. O Esperance não era favorito, mas mostrou força. E agora, o desafio é ainda maior. Na sexta-feira, nós vamos encontrar um grande adversário, o Chelsea. Os ingleses também venceram na estreia. Então, o confronto promete ser realmente eletrizante. Lembrando que o Flamengo é líder do grupo D, né? E tá com a mesma pontuação, o mesmo número de gols. Chelsea venceu também por 2-0 o Los Angeles, mas o critério de desempate para botar o Flamengo em primeiro são os cartões amarelos, né? Então, o Flamengo tá dormindo líder do campeonato brasileiro e vai dormir líder por bastante tempo, né? Até retornarmos. Mas até sexta-feira a gente também é líder. E cara, vou falar uma coisa, eu vi o jogo do Chelsea, depois você bota seus comentários aí. Viu o jogo do Chelsea? Eu acho que se o Flamengo jogar como jogou o tempo todo ali logo no início, fica muito difícil para o Chelsea segurar o Flamengo. E eu acho que a gente consegue de fato uma vitória sem achar que é impossível, ou empate. Empate é mais fácil ainda, né? Mas precisa jogar bola. Assim, gostei bastante do jogo. Acho que a zaga foi muito bem. Em alguns momentos, o Ortiz teve passe errado, acontece no jogo, né? Mas a zaga estava sempre se recuperando. O Jorginho brilhou demais, cara. Jogando. O cara é outro patamar mesmo. Tem gente que joga muita bola, né? Por isso que jogou lá fora, ficou em terceiro colocado, né? Como o melhor jogador do mundo, na terceira posição. Todo mundo fala que ele é o Pirlo, né? Ele é a reencarnação não, mas é como se ele fosse o Pirlo tivesse passado o bastão para ele na seleção da Itália. O cara joga muita bola. O Pulgar jogou muito bem, né? Agora, destaque pro Varela, poxa vida, o Varela participou nos 2 gols. No primeiro gol, né? Ele recebe uma bola, se não me engano, do próprio Arrascaeta. Ele segue com a bola, ele tem uma visão de jogo, ele cruza muito bem, porque ele levanta o pescoço, ele olha, cara, e mandou a bola no Luiz Araújo. Bateu de chapa para trás, que encontrou quem é a bola? Arrascaeta, que meteu para dentro do gol.
1 a 0 Flamengo, e depois no segundo lance, tá, ele começa com a jogada praticamente tocando pro Jorginho. Ele toca pro Jorginho, é como se fosse uma triangulação. Tocou pro Jorginho, Jorginho de primeira, já encontrou Luiz Araújo, que já dentro da área, ele vê a oportunidade e é um cara top, né? Luiz Araújo não tem medo de chutar. Vê a oportunidade e chuta pro gol. A bola faz aquela curva, encontra a bochichinha do lado esquerdo, lá do gol do goleiro adversário. É isso, Flamengo muito bem. É claro, se a gente quisesse fazer críticas, a gente sempre vai encontrar problemas, mas pô, foi uma estreia e o time jogou bem, então só vamos elogiar o Mengão, tá bom? É isso, vamos agora mudar de assunto, lembrando que eu sempre trago a informação e depois a gente destrincha aqui e conversa um pouquinho mais, né? Vamos lá? Vamos agora falar sobre esses destaques então que tivemos no jogo. Tá. A estreia do Flamengo no Mundial não poderia ter começado melhor. Vitória por 2 a 0 sobre o Esperance, com gols de Arrascaeta, como falei, e Luiz Araújo. O meio uruguaio foi eleito, Arrascaeta, o melhor da partida, abrindo o placar logo no primeiro tempo e dominando as ações ofensivas. Como um verdadeiro maestro que ele é, né? Luiz Araújo, além do golaço, deu assistência e encantou com números absurdos. 41 passes certos em 43 tentativas, 95% de aproveitamento e 2 grandes chances criadas. Nos bastidores, a emoção tomou conta. Arrascaeta segue deixando sua marca na história do Flamengo e, é claro, na memória da torcida. Isso não só pelo gol, né, e a atuação mágica que ele teve, mas pela identificação com o clube e a vontade de ficar, né? Que pelas suas palavras ele sempre fala, né, que gostaria de me aposentar no Flamengo e morar no Rio. Ele ainda declara amor à cidade maravilhosa, né? Ele quer morar no Rio após pendurar as chuteiras. Falando sobre números do Arrascaeta, né, com 13 gols em 27 jogos só em 2025, ele é o artilheiro da temporada e líder em assistências, finalizações certas e nota no SofaScore. Um verdadeiro patrimônio rubro-negro. E quem também brilhou foi o nosso goleiraço, nosso paredão Rossi, goleiro blindado. Palavras dele, tá? Pós-jogo. Sem querer falar muita coisa. Só diz o seguinte: é muito difícil ganhar do Flamengo. Lembrando que ele fez 2 defesas importantes e exaltou o trabalho coletivo do time, que soube sofrer e segurar a vantagem. Destacou a ansiedade natural da estreia, mas também o foco e a maturidade do grupo para garantir os 3 pontos e presentear os torcedores que viajaram, é claro, né, aos Estados Unidos com uma grande atuação. O Flamengo brilhou. Agora, o foco total é na sexta-feira, Flamengo e Chelsea. Com certeza esse duelo aí tá prometendo. Falando sobre, então, Arrascaeta, cara, a gente fica às vezes um pouco triste com a questão lá do Gerson. A gente não vai nem entrar nesse assunto, mas tu vê que tem jogador querendo ficar, né, cara? Jorginho chegando, todo feliz. Eu vi um vídeo muito interessante falando sobre essa questão do Gerson ir embora, né? No primeiro ano o cara ganha muito dinheiro, o cara fica feliz. Aí no segundo ano o dinheiro já não faz tanta diferença, porque a conta tá muito gorda. E no caso dele já tá, né? E aí, no segundo ano, já no final do segundo ano, o cara já tá assim, pô, bicho, tá frio aqui, né? Vontade de ir embora. Aí daqui a pouco, passa mais alguns meses, o cara tá, pô, mas a comida daqui é ruim, né? E aí o cara começa a entrar numa crise, né? E aí o Flamengo, como fez 2 vezes, foi lá e resgatou, né? Eu sei que ele foi, né, revelado pelo Fluminense, mas é como se fosse quase uma cria do Flamengo. Mas não tem que mais fazer isso. Ele já é grande o suficiente, se decidiu ir embora, vai embora, né? Mas é legal ver o Arrascaeta querendo finalizar, né, toda a sua carreira aqui no Flamengo. Tá com 28, 29 anos. E ver outros chegando, querendo ainda fazer história, como Jorginho agora, Danilo, né? É bem bacana isso. Falando sobre Luiz Araújo, irmão. Luiz Araújo é titular. Não tem como ser reserva. O cara joga demais, tem uma dedicação dentro do campo, sabe? Chuta pro gol. É um cara muito completo. Ah, mas ele erra bastante. Claro, irmão. Se você... Nesse jogo ele quase errou. Mas se o cara tenta muito chutar pro gol, ele vai errar, né? Quem de 10 chutes faz 10 gols? Não, o cara chuta 10 vezes e faz 2 gols, 3 gols, mas é importante que ele chute, então, né? Se a cada 10 chutes o cara faz 2 gols, pô, que lindo. Muito bom isso. E falando sobre o Rossi, cara, sempre salvando o Flamengo. Vou te falar, uma defesa difícil com o pé que ele fez. Agora, finalizando, né, a gente está chegando nas últimas notícias.
últimas notícias, vamos falar sobre a programação da semana. Logo após a vitória por 2-0 sobre o Esperance, o Flamengo virou a chave e já iniciou a preparação para encarar o Chelsea na próxima sexta-feira, às 15 horas, no Lincoln Financial Field. De novo, né? Lá no estádio na Filadélfia. A programação da semana foi divulgada e o técnico Felipe Luiz comanda treinos táticos e sessões de recuperação física até a véspera da partida. Hoje, na terça-feira, os titulares fizeram trabalhos regenerativos enquanto os reservas treinaram normalmente. A partir de quarta-feira, amanhã, todo o elenco volta. Eu tô meio doente, nem sei se... tô meio perdido, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje é terça, né? O jogo do Flamengo foi na segunda. Isso mesmo. A partir da quarta, amanhã, todo o elenco volta a trabalhar junto. O último treino será na quinta-feira, pela manhã, ainda em Atlantic City. No mesmo dia, a delegação viaja para Filadélfia, onde Felipe e alguns jogadores falarão com a imprensa no estádio lá da partida. 2 nomes importantes estão sendo monitorados: Nico de la Cruz e Alexandro. Alexandro do nada, mano, não apareceu nem nos relacionados, nem no banco de reserva. Esses 2 seguem em recuperação e podem reforçar o time contra os ingleses. A expectativa é de que ambos estejam à disposição na sexta. O jogo pode decidir quem fica, é claro, com a liderança do grupo D. Flamengo e Chelsea venceram na estreia, somam 3 pontos e se enfrentam em um duelo direto. O Mengão quer mostrar sua força contra um adversário do Big Six, né? Do grande 6 da Inglaterra, do Big Six da Inglaterra. Ainda mais após as recentes vitórias de brasileiros sobre europeus em torneios internacionais. Bruno Henrique, após a vitória sobre o Esperance surpreendeu ao afirmar que este elenco desse ano pode ser até mais forte do que ele jogou em 2019. Segundo ele, o estilo ofensivo do Chelsea pode beneficiar o Flamengo, mas é preciso realmente a atenção total. E enquanto o Flamengo se prepara nos Estados Unidos, última bobeirinha aí de informação, no Brasil surge um reencontro possível, né? Reinier, quem lembra dele? Cria da base rubro-negra e campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019, pode enfrentar o Flamengo, o Mengão, que o revelou. O meia está perto de ser emprestado ao Atlético Mineiro e pode reencontrar o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil. Reinier, atualmente no Real Madrid, não faz parte dos planos do técnico, né, Xabi Alonso. O jogador que já foi sondado pelo Flamengo no ano passado, né, em 2024, agora está próximo de um acordo com o Galinho, o Atlético Mineiro. Caso a negociação se concretize, o duelo com o rubro-negro será ainda mais especial. É isso, galera. Reinier, que venha, né, pro Atlético, sem problema. E a gente tem que jogar um futebol bem sério na sexta-feira contra o Chelsea. A gente não pode dar mole. O Chelsea tem jogadores que são muito mortais e a gente precisa sempre estar atento o tempo todo. O futebol deles é muito rápido, mas o Flamengo tem condições de vencer e vai vencer. Comenta aqui embaixo, irmão, compartilha já esse vídeo com os amigos rubro-negros e fortalece o nosso canal deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Tamo junto, nação. Tô meio ruim hoje, você deve estar percebendo isso, mas espero que você tenha gostado do vídeo. É isso. Saudações rubro-negras, melhoras para mim, para sempre Flamengo.